Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre problemas de rede, e aí hoje o tema é problemas de rede de distribuição, tá? Que é um outro tipo de problema de rede, tá? Então, o que é um problema de rede de distribuição? Então, são problemas que consideram múltiplas fontes, centros consumidores e locais intermediários por onde os produtos simplesmente passam, são denominados problemas de rede de distribuição, tá? Então, nós vamos ter aí várias fontes, que seriam as origens. Aí, além dos meus destinos, que são os centros consumidores, né? Eu vou ter locais intermediários. Então, entre eles, eu tenho locais intermediários, tá? E aí nós temos uma figura de exemplo. Então, eu tenho origens, fornecedores, fábricas, unidades intermediárias, tá? Podem ser centros de distribuição, hubs, etc. E destino. Aqui no caso, podem ser lojas, clientes e assim sucessivamente. Então, a gente tem aqui um problema de rede de distribuição. Os problemas de transporte que a gente já conhece, eles podem ser considerados uma simplificação do problema de rede de distribuição de custo mínimo. Então, olha só, com essas informações eu já posso interpretar o seguinte. Primeiro, eu posso modelar, então eu posso modelar um problema de rede de distribuição como um problema de transporte, que vocês já conhecem. Tá? Então, tudo aquilo que a gente já sabe, eu posso modelar ele com, sem dummy, como problema de programação linear, como um problema utilizando a regra, uma rede, né, como uma rede, utilizando a regra do fluxo balanceado. Tá? E, além disso, como ele fala, custo mínimo significa que o objetivo do problema é minimizar Z, que é minimizar o custo, em que as localizações intermediárias não existem, tá? Então, ele é uma simplificação do problema de transporte, só que a diferença é que no problema de transporte a gente não tem essas localizações intermediárias, tá? E para a gente entender melhor esse problema de rede de distribuição, nós vamos fazer um exemplo. Esse exemplo está lá no livro do Lastemática, capítulo 5, fala sobre problemas de rede, e é o caso Frode Brasil. Então, o caso Frode Brasil, ele tem duas fábricas no Brasil, uma na Bahia e outra em São Paulo. Está estudando a forma de distribuição dos seus carros para as diversas revendas em Minas Gerais. A seguir é apresentada a possível rede de distribuição dos veículos, os seus custos de transporte unitários, demanda por revenda e as capacidades das fábricas. Então, a gente vai ver o gráfico, né, da rede, e aí nós vamos modelar o problema. Lembra sempre que para a gente fazer a modelagem do problema, a primeira coisa que eu vou olhar é a relação entre oferta e demanda. Eu vou com essa relação, né, eu vou depois definir quem vão ser as minhas variáveis de decisão. Então, aqui aquela relação ainda é válida, né, onde I são os nós de origem e J vão ser os meus nós de destino, tá certo? Eu vou definir a minha função objetivo, que vai ser de minimizar o custo. Eu sei que o coeficiente aqui dessas variáveis de decisão, esse coeficiente, eles vão ser custos, tá? Então, os coeficientes, o C e J, vão ser os custos de distribuição. E aí, eu vou ter as minhas restrições, tá? Então, eu vou ter as minhas restrições. Para eu definir as minhas restrições do problema, para quem que eu vou olhar? Então, eu vou olhar para essa relação entre oferta e demanda para poder definir as minhas restrições, além de olhar
os nós, né, da minha rede, ok? Aqui tá, então, o nosso problema de rede, tá? Então, essa é a nossa rede. Eu vou ter na nossa rede aí as origens, tá? Que são São Paulo e Bahia. Então, essas são as origens, é quem vai estar ofertando. Então, aqui no caso, São Paulo, que é o meu nó 1, está ofertando 500 unidades. Bahia, que é o meu nó 2, está ofertando 600 unidades. Então, essas são as minhas fábricas. E aí, eu vou ter, além do nó 1 e o nó 2, eu vou ter os nós 3, 4, 5, 6 e 7. Todos esses nós, eles vão ser os nós que vão, tá aqui já, que vão representar a minha demanda, que estão demandando, né? Então, são lá em Minas Gerais, que representam as revendas. Em Minas Gerais, ok? Antes, como eu falei para vocês, de eu começar a modelar o problema, eu vou ver qual que é a relação que existe entre oferta e demanda. Então, eu vou calcular. Então, primeiro eu vou colocar aqui qual que é a quantidade ofertada. Então, a minha oferta, ela vai ser igual a 500 mais 600. Então, a minha oferta é igual a 1.100. E vou ver qual que é a minha demanda. Então, eu vou ter 200 mais 300, mais 250, mais 350, mais 350. Então, a minha demanda vai ser igual a 1.450, tá? Então, a minha demanda, ela é maior do que a oferta. Em quantas unidades? Em 350 unidades, tá? Então, demanda não é igual a oferta nesse problema. Isso significa o quê? Então, significa que eu posso resolver o meu problema com ou sem a dummy, que é a variável fantasma. Se eu fosse resolver o meu problema utilizando a variável dummy, o que eu ia ter que inserir aqui nesse problema? Eu teria que inserir nesse meu problema uma origem, né? Aqui no caso, uma origem, seria o nó 8, por exemplo, dummy. Para poder atender essa demanda de 350 que excede a minha oferta. Só que no exemplo que eu vou resolver com vocês, nós vamos fazer sem a dummy, tá? Só para vocês entenderem aí mesmo, tá? Além disso, outra coisa que eu falei que vocês precisam, deixa eu apagar aqui, que vocês precisam definir são as variáveis de decisão. Então, as variáveis de decisão do nosso problema, elas vão estar relacionadas com os nós. Como assim? Então, eu vou olhar aí, para definir o meu x e j, eu vou olhar para os meus nós. E aí, eu vou ver quais são as variáveis de decisão que vão estar saindo de cada um dos nós, tá? Então, eu tenho nó 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, por exemplo, no nó 1, eu vou ter 3 variáveis de decisão. Ó. 3 variáveis de decisão. Eu vou ter o x, 1, 5, que é de São Paulo para o nó 5. Eu vou ter o x, 3, então eu tenho x, 3, que é de São Paulo para o nó 3. E eu vou ter o x, 4, que é de São Paulo para o nó 4, ok? Vou fazer a mesma análise no nó 2. Então, no nó 2 eu vou ter 3 variáveis de decisão. x23, x24 e o x27. No nó 3, eu vou ter apenas uma variável de decisão, que vai ser o meu x36. No nó 4, eu vou ter
duas variáveis de decisão, que é o x 45 e o x 47. Aí no nó 5 eu vou lá e analiso ele. Então, no nó 5 eu tenho o x 56. Que é o que está saindo aqui, não o que está chegando, tá? No nó 6 eu vou ter o x 67. E no nó 7 eu vou ter o x 76, tá? Então, esses são os meus nós. Depois, para eu poder definir as minhas restrições, eu vou olhar também para os meus nós. Tá? Qual que é a relação entre as restrições e os nós? Então, a quantidade de restrições, então, vou botar aqui, ó, número de restrições, ele é igual à quantidade de nós do problema. Para cada nó, eu vou ter uma restrição. Então, se eu tenho aqui, nesse meu problema, eu tenho 7 nós, significa que eu vou ter 7 restrições na hora de modelar o meu problema, tá? Então, são as restrições relacionadas aos nós, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, a gente vai definir também a nossa função objetivo, que vai ser uma função de minimizar z, ok? Bom, aí nós, para podermos modelar o nosso problema, como eu já falei, né? A gente já viu no slide anterior as relações entre oferta e demanda, a gente viu as variáveis de decisão, nós vimos as relações que podem ter entre as restrições e falamos um pouco sobre a função objetivo, tá? Então, lembra aí que as nossas variáveis de decisão, elas são do tipo x e j, e elas vão significar o quê? Então, o número de carros remetidos de I para J. I é sempre, aí no caso, a minha origem, e J o destino. Tá? Então, por exemplo, x14 é o número de carros remetidos do nó 1 para o destino 4. A minha função objetiva, ela vai ser uma função de minimizar z e vai ficar igual a... Então, a gente tem minimizar z é igual a 10x14 mais 20x13 mais 40x15 e assim sucessivamente. Então, a gente tem todas as variáveis de decisão. Então, quantas variáveis de decisão eu vou ter aqui no meu problema? Então, eu vou ter x14, x13, 15, 23, 24, 27, 36, 45, 47, 56, 67, 65 e 76. Então, elas sempre vão representar, né, as relações entre origem e destino, tá? Que é o x e j que vocês já conhecem. E aí, os coeficientes da função objetivo, coeficiente aqui 10, 20, 40, vão representar os custos de distribuição do meu problema, tá? Que tá lá na rede que eu apresentei no slide anterior para vocês. Como a gente já sabe como vai ficar a nossa função objetivo, então a gente tem que definir as restrições do nosso problema, tá? Então, como a gente sabe que a oferta total é menor do que a demanda total, então a oferta total, né, é de 1.100 e a demanda é de menor, né, do que 1.450. Se eu for resolver esse problema utilizando a regra do fluxo balanceado, sem utilizar a variável dummy, como é que vão ficar as restrições? Então, as minhas restrições vão ser que o total de entradas menos as saídas de cada nó vão ser menor ou igual. Então, esse vai ser o sinal para todas as restrições. Aqui, ó, todas as restrições.
Lembra que eu falei que o total de nós ele vai ser igual ao total de restrições. Então, a gente tem 7 nós e eu vou ter 7 restrições que vão ficar com esse sinal de menor ou igual. Então, vai ser igual, menor ou igual a oferta e ou a demanda no nó. Oferta sempre com sinal negativo e a demanda com sinal positivo do meu nó. Então, essa regra eu vou utilizar para modelar o problema. Para a gente montar as restrições do problema, então a gente vai usar a seguinte lógica que eu acabei de dizer. Então, o número de carros que chegam ao nó menos o montante que sai de cada um dos nós, ele tem que ser menor ou igual à oferta, que é sempre negativa, ou a demanda, que é positiva no nó. Isso na modelagem do meu problema. Então, para eu fazer essa modelagem, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês no Excel, como que vai ficar esse problema para a gente resolver. Só para vocês entenderem a modelagem antes de eu fazer no Excel, vou fazer um exemplo aqui, tá? Vou pegar o nó 3 aqui. Então, o nó 3, como é que vai ser a restrição referente ao nó 3? Então, eu tenho duas entradas, que vai ser do x13, né? E do x23. Então, vai ser x13 mais x23, tá? Que são esses daqui, ó, x13 e x23, menos, qual que é a saída? x36 aqui, ó. x36 vai ser igual a mais 200, que é a demanda, tá? Vamos fazer um outro aqui, ó, o 5, nó 5. Nó 5 eu vou ter 3 entradas aqui, ó, do x13, do x45 e do x65, e só uma saída. Então, essa restrição aqui em relação ao nó 5, ó, vou colocar aqui nó 5, a minha restrição vai ficar x15 mais x45 mais x65, tudo que está entrando no nó, menos aquilo que está saindo do nó, que é x56. É igual à demanda de mais 250, tá? Vamos pegar, por último, aqui o nó 2. Então, no nó 2, eu não tenho nenhuma entrada, só vou ter saídas. Então, como eu não tenho entradas, eu vou ter só menos x23, menos x24, menos x27, vai ser igual à minha oferta, que é menos 600, tá bom? E para concluir, eu deixei para vocês de tarefa fazer a modelagem e resolver no Excel o seguinte problema, utilizando a regra do fluxo balanceado para resolver, né? Então, entradas menos saídas, com e sem a dummy, tá? Para esse problema aqui de rede. É isso, pessoal. Até mais.